Olá pessoal, tudo bem? Esse é o segundo vídeo dessa coleção que começa com o Castelo Animado, Castelo Noir e a Casa dos Muitos Caminhos. Se você ainda não viu o primeiro vídeo da série, eu recomendo que dê um pulinho lá no meu canal ou clique no link ali embaixo, ok? E você pode conferir o que eu achei do primeiro livro, né, o Castelo Animado, que tem inclusive um anime feito pelo Miyazaki. Contudo, hoje eu vou comentar sobre o Castelo Noir. Bom, pessoal, esse é o segundo livro, né, dessa coleção, O Castelo Noir. Se eu não tivesse tanto apego pelo anime do Castelo Animado, esse com certeza seria o livro que eu achei mais legal, mais intrigante, o que mais me prendeu dessa série, ok? Então, O Castelo Noir foi um livro que me prendeu bastante. Eu não sei se vocês podem reparar, mas o próprio castelinho aqui e o tapetinho mágico já indicam pra gente que esse, diferente do anterior, né, do Castelo Animado, o universo no qual vai se passar a história, né, a narrativa de forma geral do Castelo Noir, começa numa região muito próxima da cultura árabe, certo? Então a gente tem um personagem que é o Abdullah e que o Abdullah ele é um vendedor de tapetes. E a vida dele não é muito interessante, né? Ele tem lá os seus, o pai dele faleceu, ele tem os seus conflitos com os seus outros irmãos, né? Que na realidade são de outro casamento do pai e uma série de histórias muito do universo prosaico, né? Muito do comezinho. O que acontece é que o Abdullah ele tem uma imaginação muito grande e ele sempre fica inventando histórias onde ele é o protagonista. Só que o que acontece é que num determinado momento dessas histórias que ele fica imaginando, o que ele não imagina é que elas vão se tornar aos poucos realidade. Não exatamente do modo como ele pensava, né? Não exatamente como a fantasia dele elaborava, mas algo muito próximo. Tudo começa quando um homem misterioso aparece e vende para ele um tapete mágico. Querendo evitar que o tapete fugisse, fosse embora ou qualquer coisa do tipo, o Abdullah dorme em cima do tapete, né? Porque ele é um tapete voador, né? Ele lembra muito, inclusive, até a estética, o desenho que a edição fez aqui, do filme do Aladdin, né? Aquele tapete mágico do Aladdin. Só que ele tem um comando mágico que ele não se lembra e ele dorme em cima do tapete para evitar que o tapete saia voando, que ele perca o tapete de alguma forma, porque é o dom mais precioso que ele tem no momento. Só que, quando ele está dormindo em cima do tapete, ele acorda, né, magicamente, transportado para um palácio maravilhoso onde ele conhece a Flor da Noite. E a Flor da Noite, né, muito parecida com Yasmin, inclusive do Aladdin, ela é o primeiro homem, a não ser o pai dela, que ela vê. Né? E se a gente for pegar lá no romance do Aladdin, o curioso é que a princesa Yasmin, lá né, no romance do Aladdin das Mil e Uma Noites, ela se chama Lua das Luas, né? Então ela, traduzindo o nome, seria algo do tipo. Né? Então ela já tem essa ligação com a noite, né? Com uma beleza da noite. E a mesma coisa acontece com Aladdin, é a primeira mulher que ele vê sem os véus, né? Porque ele vai ver, ele fica curioso e acaba olhando para ela e se apaixona por ela. Então já dá para perceber que o Castelo Noir ele pega bastante referência, né, das Mil e Uma Noites, dessas histórias desse universo árabe, certo? Da cultura dessa cultura local. E o que acontece? Ele então se apaixona por ela e depois de uma série, enfim, de um relacionamento que eles vão construindo, eles decidem fugir juntos, né? Porque o pai dela, como ele vai descobrir, é o sultão, né? Assim como acontece com a Yasmin lá no romance do Aladdin. E decidindo fugir juntos, o que acontece? Ele vai até o castelo, né, para sequestrar a princesa. Contudo, a princesa é sequestrada antes disso, né, por um djinn, que é uma espécie de gênio, né, uma espécie de gênio que tem lá um séquito de anjos que segue ele, então é um gênio muito poderoso.
E esse Jin sequestra ela. Sem o menor, né, aviso, a gente fica perplexo, né? E aí se inicia então o conflito, né? O conflito que vai colocar o nosso herói em diversas enrascadas que ele vai ter que lidar ou com astúcia, né? Ou às vezes com a sorte. A maioria das vezes ele resolve com astúcia, o que é muito comum, inclusive, nos contos das Mil e Uma Noites, né? Na qual tem sempre algum personagem que se salva por meio ali da inteligência, por meio de uma narrativa, né? E nesse sentido, é curioso porque o livro ele recorda pra gente precisamente as Mil e Uma Noites, né? Porque são várias histórias em que os personagens vão sofrendo ali com o destino, né? Com seres mágicos, com gênios, com sultões que aparecem e querem acabar com a vida deles. Só que, por meio de histórias, por meio da inteligência, eles vão escapando desse destino terrível. Tá? Então, a Diana ela faz ali um diálogo, né, muito intenso com esses textos, né, das Mil e Uma Noites, em que as tramas vão se tecendo. E é justamente o que prende a gente no livro. Afinal de contas, sempre o capítulo acaba numa espécie de clímax em que você fica, meu Deus, o personagem vai viver, o personagem vai morrer, o que vai acontecer com esse personagem? O que vai acontecer com a Abdullah? O que vai acontecer com a Flor da Noite? E você vai ficando preso nisso, justamente como as histórias da Sherazade, né, que é a personagem principal das Mil e Uma Noites, acaba fazendo com o sultão. Né? Então você devora o livro, né, procurando essas respostas e justamente os mistérios que vão surgindo aos poucos também. Uma coisa legal é que os personagens do Castelo Animado, os protagonistas pelo menos, eles também aparecem no livro, mas não exatamente do jeito como a gente espera. Ok? Fica a dica, mas eu vou deixar vocês por conta própria descobrirem. Senão é um mega spoiler que eu dou logo de cara. Além disso, pessoal, só para finalizar, eu sei que muita gente talvez esteja pensando, né, eu já fui alertando aqui da questão do Aladdin, que talvez a Diana tenha se inspirado, né, no desenho animado do Aladdin ou mesmo no filme. Mas acontece que possivelmente possa até ter sido o contrário, porque a Diana ela publicou o Castelo no Ar em 1992, ou seja, 2 anos antes de sair o Aladdin da Disney. Tá? Não, obviamente, desmerecendo um ou outro, mas é só o curioso de ver essa relação entre eles. Tá? Inclusive, que o gênio, né, tem um gênio, uma hora que aparece no Castelo no Ar, é azul também. Tá? Então fica ali várias pequenas pontas de diálogo. Né? Pessoal, é isso. Quem quiser conferir o Castelo no Ar é o segundo da trilogia. E o próximo, então, será A Casa dos Muitos Caminhos. Beleza? Eu fico por aqui. Um abraço e até a próxima.